Eu cumprimento a você que está nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos retomando o programa Pra Teu Louvor. Nós vamos revisitar alguns assuntos e trazer assuntos novos. Então, todo o conteúdo que você acompanhou até aqui, agora terá continuidade, nós daremos sequência. E hoje nós vamos falar um pouco, vamos conversar um pouco sobre a produção vocal. Vamos entender como se dá o processo de produção vocal desde o início, a base, aquilo que acontece no nosso corpo, no nosso organismo, lembrando sempre que o nosso corpo é o nosso próprio instrumento. Quando nós cantamos, o que acontece no nosso corpo? Quais são os processos, os sistemas, as estruturas, como a nossa voz é produzida? Então, nós vamos começar falando sobre a produção vocal e os seus subsistemas. Quais são os subsistemas que trabalham juntos quando a nossa voz é produzida? Nós ouvimos o som de alguém cantando ou o nosso próprio som quando cantamos, mas o que acontece internamente para que esse som possa ser produzido? Então, no primeiro momento, nós vamos entender que existe um subsistema de produção de ar, outro subsistema de produção de som e outro subsistema que completa essa produção, e aí sim nós vamos ter voz completa. Então vocês podem acompanhar na tela que nós temos esses três subsistemas: ar, som e posteriormente voz completa. Nós vamos então começar a entender um pouquinho de cada etapa dessa produção, cada subsistema, o que acontece em cada momento. Nós temos na nossa tela o primeiro momento, que se dá na respiração. Então, qual é a etapa da respiração, como ela se dá, o que acontece no nosso organismo? Depois, posteriormente, nós temos a etapa da produção de som, onde acontece essa produção de som. E aí, por que eu estou enfatizando essa palavra som nesse segundo momento da produção vocal? Porque aqui nós ainda não temos voz totalmente falando, nós temos somente som. Como acontece nessa etapa, essa produção, o que interage, quais estruturas se interagem para que nós tenhamos som? Posteriormente, nós vamos perceber, nós vamos identificar a produção da acústica sonora, da acústica vocal e da articulação, já é uma outra etapa da produção vocal. Nesse momento, no momento da articulação, nós teremos a amplificação do nosso som. Então, nós temos, como vocês podem ver na tela, nós temos a etapa da respiração, onde o ar, ele será a energia da nossa voz. Sem ar, nós não temos voz, não temos som, não temos voz. O segundo momento, nós teremos a prega vocal, par de músculos que trabalham para produzir o som. Pregas vocais estão na nossa laringe. Terceiro momento, nós temos o trato vocal e o trato nasal. Muitos livros, muitas bibliografias vão generalizar essas estruturas falando somente de trato vocal. Mas acho interessante nós considerarmos essa diferença de trato vocal e nasal. E no decorrer das nossas aulas, nós vamos perceber o porquê dessa separação nos termos trato vocal e trato nasal. Nós temos os articuladores, estruturas que vão trabalhar para modificar o nosso som. E é nesse momento, a partir deste momento, dos articuladores, o trabalho dos articuladores, que nós teremos voz totalmente produzida pelo nosso instrumento, o nosso próprio corpo. Então, vamos agora pensar um pouco juntos sobre o que acontece em relação à estrutura respiratória. Como nós produzimos suporte de ar, como o nosso corpo produz suporte para o ar que está sendo trabalhado, para o fluxo de ar que está circulando no nosso organismo enquanto nós cantamos. Nós vamos entender que a musculatura inspiratória é acionada e a partir disso é que se começa a produção vocal. E aí eu já vou lançar uma pergunta aqui para você pensar comigo. O que acontece primeiro? O ar entra
nos meus pulmões, nos seus pulmões, e depois a minha musculatura inspiratória, diafragma, musculatura intercostal externa, depois ela é contraída, ou o contrário, a musculatura é contraída e por isso o ar entra nos pulmões. Então pense comigo, nós vamos conversando. Os músculos intercostais externos e o diafragma, eles são contraídos. Consequentemente, o volume da nossa caixa torácica vai aumentar. Esse tamanho vai aumentar. E aí você já vai fazer comigo no seu próprio corpo. Pode respirar pelo nariz, depois soltar pela boca. Você vai sentir nessa estrutura intercostal, na altura do nosso diafragma e dos nossos intercostais externos, das nossas costelas, esse aumento de volume, esse aumento de tamanho quando nós inspiramos. Inspira comigo e solta. Então essa estrutura, ela aumenta de tamanho e depois diminui. Continua pensando naquela pergunta que eu fiz. A partir disto, o ar entra. Então, vou dar uma pausa aqui para a gente responder essa pergunta. O ar, ele só vai entrar nos pulmões a partir da contração da musculatura inspiratória. Essa musculatura, ela recebe estímulos neurológicos para ser acionada, para ser contraída, abrindo a caixa torácica, aumentando de volume essa estrutura. Com o aumento desse volume, o ar ele é puxado para dentro do nosso corpo, para dentro dos pulmões. Então, se eu não tiver musculatura intercostal externa e musculatura diafragmática sendo ativada, o ar ele não vai entrar nos nossos pulmões. E é uma coisa natural que a gente realiza, o nosso corpo realiza, sem nós ficarmos pensando mecanicamente para que isso aconteça. Simplesmente a gente respira e expira. Inspira e expira. Mas para o canto, esse processo de respiração, ele precisa ser refinado, porque o nosso corpo trabalha com as musculaturas de uma maneira muito mais intensa no canto do que na fala. Então, o canto ele precisa de uma respiração muito mais elaborada, muito mais trabalhada, refinada, e por isso vem a técnica vocal para desenvolver o nosso corpo de uma maneira muito mais refinada em relação à respiração, porque ela vai ser a base para toda uma técnica vocal bem desenvolvida. Lembra que eu falei que o ar é a energia da voz? Se nós não temos ar, nós não temos som, nós não temos voz. E por isso, nós precisamos ter uma boa técnica em relação à respiração. Nós vamos pensar juntos agora em relação às musculaturas intercostais externas. Percebam essa imagem. Na caixa torácica, entre as costelas, nós temos músculo intercostal externo e temos músculo intercostal interno. Hoje nós vamos focar no externo, porque ele é uma musculatura inspiratória, ou seja, quando o ar entra, é que nós estamos utilizando essa musculatura. Se ela é ativada quando o ar entra, ela é ativada no início da produção vocal. Então, é importante entendermos isso para saber qual é o papel do externo e do interno, né? Da musculatura intercostal externa e da interna. Vamos lá entender um pouquinho sobre a musculatura intercostal externa, ou seja, aquela que amplia, que puxa as nossas costelas para cima e para fora. Eles são responsáveis por abrirem as costelas. Esses músculos, quando são ativados, quando se contraem, eles puxam a musculatura para cima e para fora. Esse movimento tem um nome para que nós possamos assimilar. Ele é conhecido como o movimento de alça de balde. Sabe quando você pega um balde e você puxa a alça dele para cima? Ele faz esse movimento, né? A alça do balde vai fazer esse movimento. Para fora e para cima. Para fora e para cima. É exatamente esse movimento que a nossa costela faz. Quando nós inspiramos, ela vai para fora
e para cima, para fora e para cima. Então, toda essa estrutura realiza esse movimento, por isso a gente relaciona com essa figura da alça de balde. Nós temos a parceria da musculatura intercostal externa com a musculatura diafragmática. Nós veremos mais à frente ainda a parte única do diafragma, mas agora já vamos entender essa relação entre as duas musculaturas. Musculatura intercostal externa é ativada, puxa as costelas para fora e para cima. Consequentemente, o diafragma também pode se contrair e se expandir. As porções laterais do diafragma vão descer e expandir, descer e expandir. É esse movimento que acontece no nosso corpo. Inspirei. A parte lateral do diafragma desceu e ele, em toda a sua porção, expandiu. Lembrando que o diafragma não é um músculo que nós vemos só aqui na frente. Ele está em toda a porção do nosso tronco. Mas vamos lá, você vai ver agora um vídeo que vai te ajudar a entender melhor esse movimento de alça de balde. Como acontece isso no nosso corpo, no seu corpo. Você vai perceber que quando as costelas elas são abertas, elas realizam exatamente esse movimento. Pode acompanhar no vídeo as costelas se expandindo. Essa musculatura que está entre cada costela é que vai fazer o movimento, vai realizar o movimento de abertura dessa estrutura óssea, vai mover essa estrutura óssea. Então, toda essa estrutura de músculos intercostais externos que está entre cada costela vai puxar essas estruturas ósseas para fora e para cima. Lembrando que é a partir disso que o nosso pulmão, os nossos pulmões recebem o ar externo, a partir disso que as trocas gasosas começam a ser realizadas, todo o processo de respiração começa a acontecer e também o processo de produção vocal. Então, nós vamos agora entender um pouquinho da porção diafragmática. Qual é a importância do diafragma? Você já ouviu falar que o diafragma é o órgão mais importante da respiração? Sim, ele é o órgão mais importante da respiração. E para o cantor, isso é muito mais real na nossa prática de canto. Se o meu diafragma não estiver ativo, não estiver participando ativamente da produção vocal, muito provavelmente eu estarei cantando, eu estarei realizando a produção vocal de maneira forçada. E aí vocês vão entender o porquê. Nós vamos juntos entender o porquê. Então vamos conhecer um pouquinho do papel do diafragma. Ele é o músculo mais importante da respiração. Enquanto o diafragma se mantiver contraído, ativado, nós temos equilíbrio durante a produção vocal. Se o diafragma relaxa, essa sustentação, essa base da produção vocal, especialmente a base do fluxo de ar que está circulando no nosso corpo, isso vai desmontar. É literalmente desmontar. O nosso diafragma relaxa e desmonta toda a circulação de ar, todo o fluxo de ar que está trabalhando para produzir som de voz. Essa extensão do diafragma, como vocês podem ver na imagem, ela vai das costelas flutuantes aqui da frente, pega a parte lateral do nosso corpo e também a parte das costelas posteriores. O diafragma é um órgão que está acoplado em volta de todas as costelas. Ele não se localiza somente na parte da frente do nosso corpo. Além disso, ele tem um ponto fixo que está ligado à nossa estrutura da coluna, mas nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. Nós também vamos ver um vídeo aqui para pensarmos um pouco sobre o movimento do diafragma. Você viu o vídeo das costelas na porção do músculo intercostal externo. Agora vamos ver no diafragma. Essa musculatura foi acionada na inspiração, o ar entrou. Então, aí acontecem as trocas gasosas com a entrada do ar.
Relembrando, se eu não tenho ativação muscular de intercostais e diafragma, o ar não entra. Então, vocês viram no vídeo essas duas musculaturas, intercostais externos e diafragma trabalhando. Consequentemente, o ar entrou e começou a acontecer no nosso corpo todas as trocas gasosas. O diafragma, ele é um músculo postural. Por que ele é um músculo postural? Porque ele está ligado à nossa coluna e quando nós temos diafragma ativo, o nosso corpo está em postura. Eu estou aqui com o meu diafragma todo relaxado. Agora eu vou ativar o meu diafragma pensando em iniciar uma frase, seja de voz falada ou seja de voz cantada. Inspirei, o meu corpo está em postura para falar ou em postura para cantar. Então, toda a minha estrutura óssea de costelas e também da coluna está em postura. E essa postura diafragmática é que vai me permitir ter uma boa emissão vocal e ter um bom alinhamento corporal para realizar a prática, seja da voz falada, seja da voz cantada. Relaxei. E olha o que aconteceu. Eu relaxei o diafragma, o ar saiu todo dos meus pulmões. Quando nós estamos cantando, se o ar sai de uma vez, eu vou perder a minha energia. Lembra que eu falei que o ar é a energia da voz? Eu vou perder a minha energia. Então, aqui está a importância de manter essa musculatura ativa, contraída, participando da emissão vocal. Nós temos, como vocês podem ver na imagem, um ponto fixo do diafragma. Ele está ligado a um tendão que se conecta à nossa coluna cervical. Quando nós falamos de uma respiração consciente para o canto, nós precisamos ter essa musculatura ativa para que o ar que está dentro dos pulmões saia de maneira equilibrada, saia de maneira controlada. Nas futuras aulas, nós vamos trabalhar exercícios de respiração para te ajudarem a entender, a fazer o corpo entender, internalizar por que a necessidade de manter o diafragma ativo, contraído, participando do equilíbrio do som da nossa voz. E aí nós também vamos entender a musculatura abdominal. Por quê? Todo o nosso corpo trabalha junto. Não existe uma parte do corpo trabalhando isolada no processo de produção vocal. Musculatura intercostal, musculatura diafragmática, musculatura abdominal tem a sua parceria para trabalhar em relação à produção vocal, para sustentar o ar que está sendo produzido, e é esse ar que posteriormente, em outro subsistema de produção vocal, vai se transformar em som. Então, já estou adiantando aqui um assunto de futuras aulas, mas para nós entendermos a necessidade de manter essa estrutura respiratória, essa estrutura muscular respiratória ativa durante a produção da nossa voz, durante o nosso canto, a nossa prática de canto. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada musculatura abdominal que você está vendo. Nós temos o reto abdominal, temos os oblíquos interno e externo, nós temos o transverso. Toda essa estrutura abdominal participa ativamente. E eu já vou abrir aqui um parêntese para nós fazermos uma consideração muito importante. Eu falei que o diafragma é o músculo mais importante da respiração. Então, se nós formos pensar assim, a gente pode desconsiderar a musculatura abdominal? Não, porque ela tem a sua parcela de participação e sim, é importante para que você tenha consistência da musculatura diafragmática. Essa musculatura abdominal, ela tem uma função no processo de respiração, especialmente respiração para o canto. Ou seja, nós precisamos ter a consciência tanto da estrutura abdominal quanto da estrutura intercostal externa e diafragmática. Vamos ver um pouco sobre cada função dessas musculaturas em relação ao canto, à prática do canto. Nós temos aqui o primeiro músculo que nós vamos falar, que é o reto abdominal. Essa estrutura muscular, ela vai nos ajudar
na flexão do tronco, ou seja, a estrutura abdominal, especialmente o reto abdominal, vai nos ajudar na flexão da nossa estrutura de tronco. Segunda musculatura que vamos falar, os oblíquos. Lembra que eu falei que tem o externo e o interno? Essas estruturas, elas vão nos ajudar, além da flexão, também na rotação do nosso tronco. Então, são importantes para nos ajudarem a sustentar toda essa estrutura de ar que vai estar trabalhando para a produção vocal. E nós temos aqui o quarto músculo que vamos falar, que é o músculo transverso. Esse é o mais profundo em camadas na nossa estrutura abdominal. E ele tem um papel muito importante em relação ao diafragma. Essa estrutura muscular do transverso nos ajuda a controlar a pressão intraabdominal e nos ajuda também a controlar a estrutura diafragmática que está contraída, está ativada durante a respiração, especialmente respiração para o canto. Ou seja, toda essa porção muscular abdominal tem o seu papel importante no processo de respiração para o canto. Mas, quando nós falamos em canto, nós não devemos considerar a musculatura abdominal mais importante que a musculatura diafragmática, porque o músculo que dá equilíbrio para o fluxo de ar, para a sustentação desse fluxo de ar, é o diafragma. E por que eu estou falando aqui sobre essa relação de importância? Quem é mais importante? Quem tem a sua importância, mas não está em primeiro plano? Porque quando nós trabalhamos exercícios de respiração, eu preciso pensar no foco abdominal, no foco diafragmático. Mas, num todo, nós sempre precisaremos saber e colocar em prática a atividade em maior importância do nosso diafragma, e isso faz total diferença na sua prática de canto. No decorrer das nossas aulas, nós veremos isso em exercícios, em cantar alguns louvores, a diferença que faz nós termos diafragma em primeiro momento, em lugar mais importante durante a nossa produção vocal. Nós vamos entender que essas musculaturas, tanto diafragmática quanto abdominal, elas trabalham com uma relação de equilíbrio. Uma auxilia a outra no processo de apoio. E aí nós vamos ver futuramente uma explicação muito mais inteira do que é o apoio, do que consiste o apoio muscular respiratório para a prática do canto. Mas vamos aqui entender qual é a função, no geral, da respiração para o canto. Falamos de musculaturas abdominais, musculaturas diafragmáticas, intercostais, mas, de modo geral, o que essa estrutura realiza, para que ela é importante durante o processo de respiração para o canto? A função da respiração, quando nós falamos de voz cantada, está especialmente em fornecer pressão para a circulação de ar, fornecer sustentação, consistência, é um alicerce. A musculatura respiratória é um alicerce para o som vocal que será produzido pelo nosso corpo. Então, a região glótica, ou seja, a região das pregas vocais, ela vai receber esse ar que está sendo sustentado pela estrutura respiratória, pela estrutura muscular, e ela terá uma grande necessidade de que esse alicerce esteja ativo, porque o que vai acontecer aqui, na nossa região laríngea, tem uma relação direta com o ar que está sendo sustentado pela estrutura muscular respiratória. Então, a função da respiração para o canto é fornecer pressão para a circulação de ar na região glótica, possibilitando o início da fonação. O que é fonação? Nós veremos também mais à frente. Nós já falamos sobre esse assunto nas aulas anteriores, mas vamos lembrar com mais detalhes. Fonação é o que acontece na nossa estrutura laríngea em relação à produção vocal. Nós temos ar
em contato com músculo, com mucosa. Aqui se inicia um processo de vibração e isso se dá através da relação do ar com a laringe, fazendo com que a fonação aconteça. Então, a vibração das pregas vocais, de modo geral, é exatamente o que chamamos de fonação. Assim, nós temos o início da nossa produção vocal. Então, nós vimos nesta aula de hoje o que podemos considerar o primeiro passo para a produção da voz, produção especialmente da voz cantada, estrutura muscular respiratória, trabalhando para que todas as outras etapas, todos os outros subsistemas sejam beneficiados por essa estrutura muscular respiratória. Na próxima aula você vai acompanhar conosco exercícios de respiração que vão te ajudar a ter um pouco mais de consciência. Essa palavra é importantíssima. Consciência, consciência vocal, para que você seja um cantor consciente durante a sua atividade de canto, seja na igreja, seja no seu treino individual, no ensaio em casa. Então, a consciência vocal é fundamental para que nós tenhamos uma técnica mais refinada, especialmente para que nós tenhamos saúde vocal e qualidade vocal na nossa prática de canto. Então, ficamos aqui com esse assunto, primeiro assunto da produção da nossa voz, os subsistemas da produção da voz, e nas próximas aulas continuaremos com os assuntos de produção do som vocal. A todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Deus, para louvar o teu nome.